só para os que realmente foram regenerados. John Owen. Só um cristão, isto é, uma pessoa que está verdadeiramente unida a Cristo, é capaz de mortificar o pecado. A mortificação é a obra de cristãos. Se vós mortificardes, Romanos 8,13. Um homem não regenerado, isto é, uma pessoa que não está verdadeiramente unida a Cristo pela fé, pode fazer alguma coisa que se pareça com a mortificação, mas não pode mortificar um único pecado de uma maneira aceitável a Deus. No capítulo 3 vimos como muitas pessoas sinceramente religiosas, agindo segundo os princípios que lhes foram ensinados pela sua igreja, tentam mortificar seu pecado, mas infelizmente é tudo em vão. Não estamos sugerindo que somente cristãos são obrigados a mortificar o pecado, não. A mortificação é um dever, como o arrependimento e a fé, que Deus requer de todos os que ouvem o Evangelho. Aquilo em que estamos insistindo é que só o cristão é capaz de fazê-lo. O incrédulo também é obrigado a fazer isso, porém não é o dever imediato dele. Seu dever imediato é crer no Evangelho que lhe foi anunciado. Sem a ajuda do Espírito de Deus, a mortificação não pode ser efetuada. Uma pessoa pode mais facilmente ver sem os olhos ou falar sem uma língua, do que verdadeiramente mortificar um pecado sem o Espírito. Mas como pode uma pessoa obter a ajuda do Espírito de Deus? Ele é o Espírito de Cristo e ele é recebido quando se crê nas boas novas sobre Jesus Cristo, não como um galardão por se ter guardado a lei. Veja Gálatas 3, do 1 ao 5, especialmente o versículo 1. Todas as tentativas para mortificar qualquer lascívia sem fé em Jesus Cristo será de nenhum valor. Quando os judeus tiveram convicção de pecado no dia de Pentecoste e exclamaram: "Que faremos?", qual foi a resposta de Pedro? Acaso orientou-os no sentido de mortificarem seu orgulho, sua ira, sua malícia, sua crueldade, etc? Não. Ele sabia que não era isso que eles precisavam fazer naquela ocasião. O que eles precisavam era ser convertidos, arrepender-se de seus pecados e crer em Jesus Cristo. Veja Atos 2:38. Pedro sabia que a primeira necessidade do homem era confiar naquele que ele tinha transpassado, e que fazendo isso, o resultado verdadeiro seria a humilhação e mortificação. O mesmo era verdadeiro no ministério de João Batista. Os fariseus colocavam sobre o povo deveres pesados e meios rígidos de mortificação, tais como jejuns e abluções. João, contudo, pregou a necessidade imediata de conversão e arrependimento. Mateus 3:8. O ministério de Cristo foi o mesmo. Ele disse: "Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?" Mateus 7:16. As árvores só podem produzir segundo sua espécie, e desse modo Cristo nos diz: "Fazei a árvore boa e o seu fruto será bom." Mateus 12:33. Noutras palavras, a raiz é que precisa ser tratada. A natureza da árvore precisa ser mudada, ou é impossível que a árvore produza bom fruto. Este fato é tão básico, todavia tão importante, que precisamos gastar mais algum tempo considerando alguns perigos que resultam de o negligenciarmos ou de o ignorarmos. Focalizaremos apenas 3 perigos. Primeiro, o perigo de nos desviarmos do dever primário. Quando este fato básico é ignorado ou negligenciado, há o perigo de que a mente e a alma de uma pessoa se tornem por demais preocupadas com o dever que não lhes diz respeito propriamente. O dever primário de uma pessoa é se arrepender e crer no Evangelho. Enquanto isso não for feito, nenhum outro dever terá qualquer real valor. Uma pessoa pode despender todos os seus esforços tentando mortificar o pecado, quanto na realidade deveria estar concentrando os seus esforços para obter uma fé salvadora em Cristo. Segundo, o perigo do auto-engano. O dever da mortificação é, em si mesmo, uma boa coisa, desde que seja efetuado somente por aqueles que têm uma fé salvadora em Cristo. O perigo é que a pessoa pode aplicar-se ao cumprimento desse dever e presumir que, devido a agir desta maneira, deve estar agradando a Deus. Por exemplo, em vez de ir ao grande médico das almas para buscar cura mediante sua morte na cruz, uma pessoa pode se ocupar procurando curar-se a si mesma através da mortificação. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu a Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal, Jarebe, que o acudisse. Oséias 5:13. E desse modo Judá e Efraim se privaram da cura que Deus poderia lhes ter dado. Visto que o dever da mortificação parece demonstrar
muita evidência de sinceridade de sua parte, a pessoa pode ser endurecida por ele numa espécie de justiça própria e pode pensar que o seu estado é bom. Terceiro, o perigo de estar desiludido pela falta de sucesso. O incrédulo pode esforçar-se neste dever, então somente para enganar-se, mas cedo ou mais tarde ele descobrirá que seu pecado não está sendo mortificado e que ele está mudando de um tipo de pecado para outro. Então ele se desesperará, julgando que nunca terá sucesso e, consequentemente, entregar-se-á ao poder do pecado. Uma palavra de John Owen, só para os que realmente foram regenerados.